vai aqui, gente, fazer o nosso churros, né? E vou aproveitar que eu vou fazer o nosso churros aqui e vou falar pra vocês umas questões sobre a panela, né? Vou aproveitar esse momento aqui que a gente tá fazendo a massa. Acabei de ligar o fogo. Deixa eu ver se vocês consigo deixar você um pouco mais pra baixo. Vou colocar minha água aqui. Já tem a receita de churros aqui no canal, tá? Eu só vou fazer aqui com vocês, como eu falei pra vocês, né? Pra gente não ficar só na conversa e eu poder mostrar a vocês enquanto eu faço alguma coisa que eu acho que fica mais atrativo dessa forma. Aí eu coloquei a água aqui. Como eu já falei, tem receita de churros aqui no canal, vocês podem ver lá, tem todas as medidas certinho na descrição do vídeo de como a gente faz o nosso churros. Gente, quando eu mostrei o vídeo da panela aqui, quando chegou a Rosita, surgiram algumas dúvidas, algumas questões, como por exemplo, quantos quilos de massa pronta ela consegue fazer? Ela consegue fazer 3 quilos de massa pronta. Então, o que significa que eu faço 1 quilo inteiro de farinha de trigo, né, uma massa inteira. Outra dúvida que surgiu foi porque uma pessoa no comentário falou: ah, se fosse eu, sei lá, se fosse muito melhor, alguma coisa assim, é muito melhor comprar uma maceira de 10 quilos e juntar mais um pouco e comprar uma maceira de 10 quilos. Eu entendo o pensamento dele e também já tive esse pensamento. Mas o que acontece? Eu vou colocar agora o flacão de milho. O que acontece, gente? Nem tudo é dessa forma. As coisas não acontecem desse jeito. Não é assim. Você precisa verificar, você precisa realmente saber qual fase do seu negócio que você está para você conseguir fazer o melhor investimento. Porque você pode fazer um investimento alto em um maquinário que você não está ainda na fase que é para você ter ele. Então você pode utilizar, comprar aqui. Você podia comprar aqui agora uma maceira, né? Para fazer 10 quilos de massa pronta, mas só que aí eu não ia ter onde estocar esses 10 quilos, essa quantidade toda de salgados que eu ia produzir. E aí, como é que eu ia fazer? Como é que ia ficar? Eu ia ter um equipamento que eu conseguiria produzir essa quantidade, mas só que eu não poderia utilizar. Então eu ia ter o quê? Um desperdício de dinheiro. Porque a gente não ia conseguir produzir essa quantidade porque a gente não tem onde estocar essa quantidade. Então você tem que fazer uma análise de qual é realmente a fase do negócio que você está. Açúcar, 240 gramas de açúcar. Você tem que saber qual é a fase do negócio que você está, gente. Não adianta você querer comprar uma maceira de 10 quilos se você ainda não tem essa vazão, se você ainda não tem essa quantidade de vendas para você conseguir fazer, com essa quantidade de produto e vender. E aí, eu tenho dinheiro, eu consigo comprar. E você consegue vender essa quantidade já? Então fica aí essa questão. Você tem que saber analisar qual é a fase do negócio que você está. Então pra gente aqui, a nossa Rosita nos atende perfeitamente, porque a gente estamos aqui nos organizando, compramos a mesa, né? Compramos a nossa mesa, estamos organizando o nosso estoque. Agora nossas vendas têm aumentado bastante. Tem 6 meses que a gente está aqui que a gente comprou a modeladora. De lá para cá nossas vendas têm aumentado. Então a gente tem que ter calma, né? A gente tem que ter calma, fazer análises, analisar nosso negócio para você conseguir comprar os equipamentos corretos, para a gente não ter desperdício de dinheiro, para a gente não ter desperdício de insumos. Deixa eu pegar uma colher aqui. Para você não ter desperdício aqui de dinheiro, de insumos, porque o que acontece, né? Igual a modeladora. A gente compra uma modeladora e essa modeladora nos atende perfeitamente bem. Por quê, gente? Porque a gente comprou uma modeladora, o investimento dela foi baixo, né? A gente não teve que gastar o que a gente não tinha, o que tinha e o que não tinha para poder comprar. E a gente conseguiu escalar as nossas vendas aqui. Então, a gente consegue... a quantidade de massa que sobra dentro do tubo é muito pouco, a quantidade de recheio que sobra é muito pouco, então a gente não tem um desperdício de dinheiro, a gente não tem um desperdício de insumo, a gente não tem que ter uma quantidade alta de dinheiro para conseguir comprar os insumos e assim conseguir fazer a produção nela. Então existem muitas variáveis, sabe, que você tem que analisar para você fazer um investimento. Então é isso, a questão da panela é essa. A gente tem essa panela aqui. A gente tem essa panela aqui um pouco menor porque é o que atende nossa demanda hoje, sabe?
é porque a gente não tem um espaço de estocagem muito alto. E outro ponto também, a gente aqui está expandindo, a gente apenas tem 6 meses que a gente comprou a nossa modeladora. Eu considero que tem 6 meses que a gente iniciou o nosso negócio, porque os 3 meses, os 2 meses antes que a gente começou, né? Eu não considero que a gente estava ali vendendo bem, porque a gente vendeu só para poucas pessoas conhecidas. Agora, realmente, que a gente pode considerar que a gente está começando, porque a gente está alcançando mais pessoas, a gente está aumentando nossa demanda no iFood. Teve uma época que no iFood, eu vou fazer um vídeo só do iFood, uma hora dessa. Mas teve uma época no iFood que a gente passava 5 dias sem vender nada. Então aí a gente tem que estudar, a gente estudou o que é que precisava organizar dentro do cardápio, o que é que precisava, quais eram as coisas que a gente precisava organizar para a gente conseguir vender melhor, e assim a gente conseguiu vender melhor. Entendeu? Então a gente tem 6 meses, então a gente está ainda evoluindo, a gente ainda está crescendo, a gente ainda está fazendo esse processo de escalar, então tem que ter paciência, tem que saber analisar. Então eu acho que a gente até então não deu passo nenhum maior que a nossa perna, a gente está indo bem até então, graças a Deus. Todas as coisas que a gente tem aqui não foram impulso, sabe? Foram coisas pensadas. E assim também a nossa panela, entendeu? A nossa panela atende a nossa demanda e atende a nossa o que a gente precisa agora, resolve o problema que a gente precisa, que é a questão de fazer massas. A gente precisa fazer uma quantidade de massa pra gente conseguir vender. Tô colocando aqui a margarina. Eu pausei aqui porque eu fui procurar a colher, gente, pegar a colher ali, tava distante pra vocês não ficarem aqui falando sozinho. Aí eu dei uma pausa aqui no vídeo pra eu pegar a colher ali. Aí eu tô aqui, como eu tô conversando aqui, eu tô lesando aqui pra fazer a nossa massa, né? Que eu tô conversando e falando aqui. Mas enfim, aí eu coloquei aqui a nossa água, coloquei aqui a essência de baunilha, coloquei a margarina, coloquei o flocão de milho, coloquei o corante. Uma pessoa no comentário falou que era pra colocar corante em gel, porque o corante coloral dá cheiro. Gente, não dá cheiro nem dá gosto nenhum, sabe? Na nossa massa aqui, e a gente utiliza ele, por enquanto eu tô utilizando ele aqui. Se vocês quiserem fazer o teste aí pra vocês de um corante em gel, vocês façam, mas para o coloral não tem efeito nenhum, não muda nada, não altera, não tem alteração nenhuma no produto final do churros, certo? Aí eu vou estar esperando aqui ferver o que já tá preto, o que acontecer. Ó, tá vendo? Aí eu vou montar a panela, vou colocar a pá da panela pra gente fazer aqui, pra ela fazer aqui a sova dos churros. Aí eu vou fazer essa massa, eu vou colocar essa massa pra esfriar. O tempo que eu tô abrindo lá, eu volto e faço a segunda massa. Rapidinho, entendeu? Então a gente faz isso. E aí na semana eu vou fazendo mais massas, né? Conforme vai acabando, a gente vai fazendo mais massa. E é assim que a gente vai levando, até a gente conseguir juntar o dinheiro pra gente comprar um freezer maior, pra gente conseguir fazer uma coisa mais organizada e assim expandir os nossos maquinários, para ter um maquinário maior, né? Então, primeiramente, essa rosita aqui, ela tá sendo aqui utilizada para fazer as massas, mas a gente já tem a visão de deixar ela para fazer os doces depois. Hoje eu tenho encomenda, hoje não, amanhã eu tenho encomenda de doce. E a gente está escalando, como eu falei, o nosso foco aqui é os salgados, né? Por enquanto assim, os salgados, porque a gente tem que, primeiro assegurar uma coisa, não assegurar a melhor palavra. Primeiro a gente tem que ter constância em um produto, a gente tem que estar firme em um produto, para depois a gente conseguir fazer mais, entendeu? Porque não adianta eu querer adicionar aqui 1000 coisas no meu cardápio se eu não consigo manter essas 1000 coisas no meu cardápio. Então, primeiramente, a gente está focando aqui nos salgados. E aí os doces que vem, as encomendas de doce que aparecem, eu aceito e a gente faz. Mas o nosso foco maior são os salgados fritos. Não tenho ainda salgados assados, só tenho salgado assado no meu cardápio, a empada. Por quê? A gente quer firmar aqui a massa, né? Ou firmar aqui os salgados fritos. E aí depois a gente firma
a gente vai firmando outros sabores, firmando outras coisas, entendeu? Não adianta começar segurando 1000 coisas e depois aí para manter essas 1000 coisas, né? Até porque no início, se você for colocar 1000 coisas no cardápio, se você não deixar seu cardápio tão enxuto, como é que você vai fazer sozinho para poder manter aquela quantidade de coisa ali no seu cardápio? Sozinho não consegue. Então, primeiro a gente tem que fazer o que a gente consegue. E aí, quando a gente já consegue fazer aquilo que a gente já se comprometeu, a gente vai lá e aumenta. Fez alguma coisa, a gente consegue manter a constância naquilo ali, aí a gente adiciona mais coisas a fazer. Se a gente for adicionar tudo de uma única vez, a gente vai se embalar, se perder e não vai dar certo. Ó, a água tá fervendo aqui, já coloquei os parafusos da nossa panela. Aí eu vou ligar a farinha, eu vou ligar a panela aqui para adicionar a farinha. Tem a trava ali de segurança, porque ali eu ligo a fritadeira, né? Aí tem essa trava aqui, que é pra não sempre de ligar a fritadeira, desligar ali. Eu deixei aqui a panela já no 5, já inicio com ela no 5, na velocidade 5. E aí depois eu adiciono a margarina, né? 2 colheres de margarina para poder finalizar. Já coloquei a quantidade de margarina aqui, mas aí eu deixo faltando assim uma quantidade, no caso 2 colheres, para eu poder finalizar e ela ficar bem macia. Para fazer a sopa aqui é bem rapidinho, demora mais a água ferver por causa do meu fogo aqui, mas para ela sovar é muito rápido. O cheirinho da massa de churros é muito bom, né, gente? Por causa da baunilha. Fica um cheiro muito gostoso. Eu amo. Já tá ficando ali bem salvadinha, bem bonitinha. Tá vendo a corzinha dela? Marronzinho, bem douradinho assim, né? A gente não empana nossos churros aqui, não passamos ele na farinha de rosca. Só fazemos mesmo esse processo de botar o recheio e aí depois a gente instalar para congelar. A gente toma só o cuidado de colocar um plástico, né, para poder fazer a camada por cima e aí não fazer aquela junção. Mas se acontecer de um juntar no outro, é só você bater com alguma coisa ou bater a bandeja em algum local que ela solta, que o salgado solta todo, né? E o churro, gente, o churros mesmo, a questão do churros mesmo é o doce de leite. Você não usar um doce de leite de qualidade é o essencial do churros, porque é o que vai fazer a diferença nele. Se você fazer uma massa e aí colocar qualquer churros, um churros mais de qualidade inferior, eu acho que não fica muito bom. Ou um churros que derreta o doce de leite e fica líquido depois. Não é muito bom, não é muito interessante. A gente já usou aqui um doce de leite e que quando a gente fritava ele ficava líquido, o doce de leite. Então ficava sem muito sabor, sabe? Não ficava muito gostoso, porque o doce de leite derretia e aí o que acontecia? Ficava sem gosto do doce de leite, ficava só com gosto da massa. Apesar da massa ser um pouco saborosa, ela não é, o sabor dela não é tão forte, porque a massa de coxinha a gente tempera, fica uma delícia, a gente come pura, né? Mas a massa de churros, ela é gostosa. Porém, o que dá o brilho dela é o doce de leite. Então você tem que colocar um doce de leite assim, muito bom, de qualidade, que é pra conseguir deixar ele perfeito. Pelo menos aqui a gente faz assim. E ela já acabou aqui, eu vou pausar aqui pra eu conseguir levar ela lá pra nossa mesa, tá bom? Antes de levar pra lá, ó, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha que lindeza essa massa, gente. Olha que perfeito, tá vendo? Olha que linda. Eu vou pegar aqui porque eu tô sem luva e tá muito quente. Aí eu vou queimar minha mão, né? Aí eu vou fazer aqui, vou botar ali na nossa, ó, bem maravilhosa. Vou colocar ali na mesa pra poder resfriar e já venho fazer a outra. Molde 2,5, recheio 2 e massa 5. Vamos iniciar aqui. Já preenchemos
o tubo aqui de recheio, que no caso doce de leite, a gente utiliza o doce de leite aqui da Áurea. Vocês ficam me perguntando, é esse aqui, ó, gente. É pra confeitaria, não sei se vai dar pra ver direito. Aí, ó, focou agora. Deixa aí. Pra confeitaria, doce de leite mesmo, ó, bem consistente. Na hora que frita aqui, não tá gelado, ele tá natural. Não, pra passar gelado aqui, ele pode pegar aqui, é duro, viu? Aí eu deixo ele natural mesmo. E, ai, como ele é um doce de leite pastoso, que não tem soro, então não fica com aquele problema de escorrer aqui enquanto a gente tá fazendo. Tá ali, não tá descendo nada, tá vendo? Porque ele é bem consistente mesmo. Na hora que frita também, ele fica dentro ainda bem durinho assim, não fica líquido. Aí vamos iniciar aqui. Rafael botou aqui, já passou tudo, alinhou tudo. Eu fiquei olhando, porque eu já fiz tudo. Já fiz a massa, já fiz muita coisa. Bora lá. Ele disse que alinhou, mas isso aqui tá desalinhado, na verdade. Tá alinhando agora novamente. Só pra ele... Pra descer certinho. Acho que é pequeno. Passando bom aí, satisfatório aí. Pega um tamanho aí pra você. Ó, tudo fechadinho, tá vendo? Lindo, né, gente? A nossa produção de churros. Perfeito. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Continua bem durinho, bem firme, tá vendo? E bem recheadinho. Deixa eu ver se tá focando direito. Maravilhoso, né? Muito bom. É isso, a gente já fez rapidinho aqui. Fez uma quantidade, tem 3 bandejinhas, que eu fiz só 2 massas. E a gente vai fazendo conforme vai acabando, porque não temos uma quantidade, um espaço para estocar muito bem, muito bom, entendeu? Então a gente tem que fazer conforme vai acabando mesmo. Olha que lindinho. Florzinha, ó. E a parede de massa tem que ser um pouquinho mais grossa do que a dos salgados, para não correr o risco de rachar. Aí uma moça hoje veio até mim falar que tava rachando aqui no fundo. Quando acontecer isso, aumenta a massa e diminui o recheio, que vai ficar fechadinho. A gente vai voltar agora o doce de leite pra dentro do pote, que a gente não vai desperdiçar. Vocês falam assim, ah, eu quero muito desperdício. Não tem desperdício. Se você tá botando o recheio aqui, você tem que abrir a coxinha, você volta o recheio pra dentro da máquina de novo. A massa, a mesma coisa, você vai voltando pra dentro da máquina de novo. A quantidade que sobra aqui é muito pouco dentro da máquina. Dentro do tanto o tubo de recheio quanto o tubo de massa aqui sobra pouco. Eu acho que o de recheio ainda sobra menos ainda do que o de massa, porque o de recheio você consegue descer bastante aqui, né? O de massa ele precisa ainda ter massa para poder empurrar, porque fica preso nas roscas ali. Mas o de recheio você vai colocando aqui
e esse aspiral vai descendo, enfim, ainda mais, o desperdício é ainda menor. Mas você não precisa desperdiçar nada, né? Pra falar a verdade, você pode fazer o quê? O recheio que sobrar, você pode embalar no papel filme e utilizar para uma próxima produção ou para alguma produção que você tem que fazer. Por exemplo, o travesseirinho de queijo e presunto. O recheio que sobra a gente consegue fazer pastel. O de frango, a gente consegue congelar o frango para utilizar numa próxima produção. Entendeu? Então aí você vai fazendo conforme vocês preferem, né? A gente tá preferindo jogar a massa, descartar a massa. Se a gente não vai fazer produção no outro dia, a gente descarta a massa. E o recheio, dependendo do recheio, a gente faz descarte também. Porque sobra muito pouco, então às vezes não vale a pena guardar para utilizar depois. Mas enfim, eu tô falando que pode ser uma sugestão. Aí ele vai terminar de passar aqui pra gente poder limpar tudo, né? Disso aqui, os churros eu vou colocar dentro da bandeja. Vou colocar um plástico, aquela bombina que eu comprei que o fundo abre, né? A gente utiliza aqueles saquinhos que não foram tão bons assim pra gente, pra questão de saco, a gente abre eles e coloca pra eles cobrirem, né? Fazer camada, um em cima dos salgados, um do outro, assim. Então a gente vou organizar aqui na bandeja, fazer a camada e colocar mais churros em cima, né? Eu vou organizar tudo aqui.